Olá, caros leitores! Meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma obra de um grande ficcionista brasileiro, considerado o maior ficcionista do modernismo brasileiro. Esse canal não poderia existir sem trazermos aqui esse escritor tão genial. Quer saber então quem é? Enquanto roda aí a vinheta, você já sabe. Se não é inscrito ainda, dá a sua curtida, faz a sua inscrição e clica no sininho das notificações para ficar sempre conosco aqui nos nossos bate-papos literários. Te espero! Então voltamos aqui, caros leitores, com esse escritor que é ícone na literatura brasileira, sem dúvida alguma. Você já deve estar imaginando quem é, porque ele está sempre entre os principais da nossa literatura. Então vamos abrir alas para Graciliano Ramos. Que maravilha, não é só literatura, que material de altíssima qualidade. E hoje eu trago uma obra, de certa maneira, pouco comentada. Não sei se você vai concordar comigo, caro leitor, mas a obra que trago hoje, Pequena História da República. E eu preciso te avisar que nós vamos particionar esse vídeo em dois momentos, porque Pequena História da República nos fornece muito conteúdo, congrega muitas informações históricas e literárias que podem ser mais bem organizadas assim nessas duas partes, para facilitar mais a nossa organização de ideias. Então vamos lá. Aqui é quando a literatura deixa de ser tão somente ficcional, quando a literatura não somente trata de aspectos da imaginação, do prazer de viajar em outros mundos, mas a literatura aqui se torna documental, se torna crítica, uma crítica a um tempo, congrega aqui informações sobre uma época e é assunto em pauta nos dias de hoje. O nosso Brasil de antes e os seus reflexos na nossa nação hoje. Pequena História da República é um apanhado, é um tratado da República Velha até a Revolução de 1930. Aqui Graciliano Ramos foi muito feliz nos entregando tantos detalhes, nomes, acontecimentos, dentro dessa perspectiva ficcional, dentro dessa perspectiva de contar uma história, de aguçar a nossa imaginação, os nossos sentimentos, de abrir as janelas do nosso pensamento, da nossa criatividade, mas também traçando uma realidade forte, uma realidade crua, uma realidade que retumba, que reverbera até os nossos dias. Graciliano Ramos sempre usa elementos das suas vivências em suas obras. Nós vamos fazer uma série aqui de vídeos sobre as obras de Graciliano Ramos e o seu toque pessoal, o seu olhar de mundo, a sua perspectiva de mundo, as suas experiências, todas aparecem nas suas obras de alguma maneira. Pequena História da República traz aqui também as suas impressões, o seu olhar para a história. Veja, compare com aquilo que está posto nos livros de história. Faça essa ponte, esse contraponto e vamos aqui entender como se dava a República Velha e o que de fato foi a Revolução de 30 para Graciliano Ramos.
nós encontramos essa obra aqui no site Lê Livros, editora Record. Eles disponibilizam no formato de apenas ler online, que é o que eu mais gosto, que aí não tenho que baixar, não vai encher aí o tablet, o seu iPad, o seu computador. Essa versão aqui está de acordo com as novas diretrizes do Acordo Ortográfico de 2013. Então esse material estava no arquivo de Institutos de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e foi reeditado pelo professor Vander Melo Miranda da UFMG. O interessante é que esse livro é colocado junto com Histórias de Alexandre, que são vários contos folclóricos, e também A Terra dos Meninos Pelados, que é um livro para o público infantil. Depois eu falo um pouquinho dele aqui, em outro vídeo. E Pequena História da República é colocado junto com esses outros livros, com essas outras obras, mas é curioso, porque não aparece, não nos é mostrado uma história de ficção, uma história irreal, folclore, muito pelo contrário. Aqui é Brasil em sua realidade histórica. Então vamos dar uma passeada rápida sobre esta obra, porque falar de Graciliano Ramos aí nos custaria horas e horas de muitos vídeos. Então vamos dar uma passeada brevemente para conhecermos mais dessa Pequena História da República. E eu vou começar aqui pelo que eu chamo de introdução. As coisas é o primeiro tópico que ele coloca aqui. Em 1889 o Brasil se diferenciava muito do que é hoje. Isso Graciliano comparando ao tempo que ele vivia naquele momento, que não é o nosso século XXI, obviamente. Não possuíamos Cinelândia nem arranha-céus, os bondes eram puxados por burros e ninguém rodava em automóvel. O rádio não anunciava o encontro do Flamengo com o Vasco porque nos faltavam rádio, Vasco e Flamengo. Que é uma introdução da República Velha, que o primeiro momento da República Velha. Nesse momento não havia mais a figura do imperador. Os homens, outro item dessa obra, os homens maduros de hoje eram meninos. Getúlio Vargas, que aparece mais adiante, ali na Revolução de 30, aqui ele era menino. No sul montava em cabos de vassoura. O senhor ministro da guerra comandava soldados de chumbo. O senhor ministro da educação vivia longe da escola porque ainda não existia. Sobre Dom Pedro II. Nesse tempo o chefe do governo, Dom Pedro II, imperador, dispunha de longas barbas brancas respeitáveis. Ele estudava, isso aqui não está aqui na página, mas o imperador estudava, falava alemão, espanhol, inglês, francês, hebraico, latim, tupi-guarani, lia árabe, lia grego, lia sânscrito e lia provençal. Só isso. Ele era um homem notável, gostava das letras, das artes, amava o que era moderno, o que era de avanço tecnológico, gostava e fazia questão de trazer todos esses avanços, esses progressos para o Brasil. Então, nesse momento, Graciliano Ramos está retratando essa transição dos últimos dias de Dom Pedro aqui no Brasil até a queda definitiva da monarquia para a chegada da República. Os partidos, nesse momento, os mais vigorosos, principais, os dois realmente que existiam eram liberais e conservadores. E como apenas duas óticas se revezavam no poder, facilmente se tornavam conhecidas e não inspiravam confiança.